Todos são muito bem-vindos para a nossa reunião Vida e Ministério. É muito bom estarmos juntos, reunidos, para sermos instruídos por Jeová, nosso grandioso instrutor. Então, se sintam bem à vontade e tirem bastante proveito do programa preparado para nós esta noite. Para iniciarmos a nossa reunião, vamos louvar a Jeová através de um cântico. O cântico designado é o 41. Escuta minha oração. É baseado no Salmo 54. Depois do cântico, o irmão Wallace Gomes fará a oração inicial. Vamos entoar o cântico. Obrigado, irmão Wallace, pela oração. O que o escravo fiel programou para nós nesta reunião? Na sessão Tesouros da Palavra de Deus, vamos tirar muito proveito da consideração do capítulo 8 de 1 Reis. Vamos aprender lições importantes sobre a oração humilde do rei Salomão. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, vamos receber excelentes sugestões para a primeira conversa e a revisita. Também ouviremos um discurso sobre por que precisamos orar. Na sessão Nossa Vida Cristã, teremos a resposta à pergunta: você procura as respostas para as suas orações? E no estudo bíblico de congregação, analisaremos os 5 primeiros pontos da lição 18 do livro Seja Feliz. Como saber quem são os cristãos verdadeiros? Que programa substancioso, né? Que está voltado nessa reunião para o valor das orações. Com certeza, queremos estar bem atentos a todas as partes para tirarmos o máximo proveito possível. Dando início, então, à sessão Tesouros da Palavra de Deus, o irmão Ailton Pereira proferirá o discurso baseado no capítulo 8 de 1 Reis, com o tema: a oração pública de Salomão foi humilde e sincera. Imagine a cena. Salomão, junto com seus servos, centenas, milhares de israelitas se empenharam por 7 anos na construção do templo de adoração de Jeová. Uma ocasião especial era a inauguração daquele templo. A nação inteira foi convidada e juntou com a festividade das barracas. Então todos estavam ali para adorar a Jeová. E aí então Salomão fez o que de mais importante.
uma oração de louvor e agradecimento a Jeová. Vamos acompanhar a leitura aqui em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 22. 1 Reis 8, 22, lemos assim. Então Salomão ficou de pé diante do altar de Jeová, perante toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus, orando a Jeová agora. Veja a imagem. Uma ocasião solene, uma ocasião muito, muito especial. Por centenas de anos, aquele tabernáculo, né? Que era temporário, era transferido de um lugar para outro, agora a arca teria o seu lugar de morada, de estadia. Interessante que a oração de Salomão foi realmente sincera, porque ele usou várias vezes a expressão coração. Interessante isso, né? Nos versículos 38, por exemplo, versículo 38, entre parênteses, ali ele fala, pois cada um conhece bem a aflição do seu coração. Como isso deve ter tocado o coração dos na assistência. Era como se Jeová estivesse falando, eu conheço a sua aflição. Depois ele ainda falou outra coisa no versículo 39, entre parênteses de novo, a Jeová, né? Só tu realmente conheces o coração de todos os homens. É verdade, né? Jeová nos dá uma individualidade. Você é ímpar. Você é especial. Só Jeová conhece bem você, seu íntimo, seu coração. Então não foi realmente uma oração muito sincera? Nossas orações pessoais e também públicas devem exprimir sinceridade. Jeová certamente abençoa, atende, ouve as orações sinceras. Agora é interessante que Salomão, apesar de todo o trabalho que teve, não usou aquela ocasião para se vangloriar. Note aqui no versículos 23 e 24 do capítulo 8 de 1 Reis. 23 e 24. E disse, ó Jeová, Deus de Israel, não há Deus igual a ti nos céus em cima, nem na terra embaixo. Tu guardas o pacto e demonstras amor leal aos teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Tu cumpriste a promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Fizeste a promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com a tua própria mão. Então, note como a preocupação de Salomão, irmãos, era exaltar a Jeová. Não era exaltar ele mesmo, não era ele que estava querendo aparecer com aquela oração bonita. De fato, irmãos, nossas orações pessoais, a gente pode fazer pedidos, mas também louvores a Jeová. Louvá-lo por suas qualidades maravilhosas. Louvá-lo pela pessoa que ele é, pelas promessas que ele faz para nós, pelo Espírito Santo que nos dá para suportar dificuldades. Louvá-lo pelo Deus soberano do universo que ele é. Assim também, irmãos, nossa oração pública, né? Também nós queremos agradecer pelo privilégio que a gente tem. Por exemplo, na oração inicial de hoje, nós agradecemos a Jeová pelo privilégio de estar aqui na reunião, esse banquete espiritual que Jeová preparou para nós. Então, não é errado fazer pedidos, porque também Jesus, na oração do Pai Nosso, falou para a gente fazer petições. Mas, primeiro de tudo, ele louvou a Jeová. Lembra as coisas que ele pediu na oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a gente tem mais que agradecer do que pedir, não é verdade? Então, podemos imitar Salomão nesse sentido. Também Salomão foi humilde.
Observe agora no versículo 27 do capítulo 8 de 1 Reis. Mas será que Deus realmente morará na terra? Os céus, sim, o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos, então, esta casa que construí. Então, não estava Salomão mostrando humildade? Aquela construção tinha levado 7 longos anos. Até aquela época, haviam poucos prédios que se comparassem com aquele magnífico templo. Coisas de qualidade, pedras preciosas, ouro em abundância ali para refletir a santidade de Jeová. Mas ele não exaltou a sua própria sabedoria, suas habilidades, todo o empenho que fez, né, o projeto, ele acompanhando todo aquele movimento na construção. Ele não exaltou isso. Ele até falou: Jeová, essa casinha aqui que eu fiz, esse casebre, por assim dizer, não pode conter o Senhor, nem os céus dos céus se podem conter. Quanto louvor, não é, irmãos, para Jeová, nosso Pai. Então também, queridos irmãos, queremos sempre aproveitar essas oportunidades de orar para elogiar a Jeová. Pense nisso, na sua oração pessoal. Hoje, antes de você dormir, louve a Jeová. E realmente você tem muitos motivos, não é verdade? Se você for pensar desde o café da manhã, desde que você abriu os olhos de manhã cedo, eu estou vivo, eu enxergo a cores, eu consigo caminhar, eu consigo me movimentar, pegar uma Bíblia para ler, eu consigo enxergar, sentir sabores, sentir o cheiro, o aroma das flores. Tem tanta coisa para elogiar a Jeová, não é, irmãos? Se você tem uma família, elogia a Jeová por sua família. Se você tem amigos, como temos na congregação, elogia a Jeová por esse sentimento de amizade que nós temos com nossos irmãos e amigos. É uma maneira de você, né, falar para Jeová o quanto você aprecia. Então, o espírito de gratidão revela o quanto nós precisamos louvar a Jeová. Muitas vezes a humildade, irmãos, é mostrada também no tom de voz. Você já percebeu que as religiões falsas gostam muito de gritaria? Antes de conhecer Jeová, uma tia minha evangélica me convidou para ir na igreja dela. Quase morri do coração. Uma gritaria. E aí aquele burburinho todo, depois alguém do meu lado começou a gritar mais do que todo mundo, né? Então as pessoas pensam que isso é que vai chegar a oração a Jeová. Não. Jeová ouve oração no íntimo, no coração, não é? Então, o tom da voz também expressa a nossa humildade diante de Jeová. É verdade que também mostra humildade aquilo que dizemos em oração. Quando a gente faz pedidos, a gente tem que também expressar expressões que Jeová usava no passado e usa. Lembra quando ele falou para Abraão, ele usou a expressão, por favor. O soberano do universo pedindo um favor a Abraão. E a outros servos, ele usou a expressão, por favor. É querendo nos ensinar, né? Também podemos, quando fazer pedidos a Jeová, usar expressões, por favor. Seja feita não a minha vontade, a tua vontade, como Jesus também fez, não é verdade? Outra maneira de mostrar humildade, irmãos, é lembrar o objetivo da reunião. Por que a gente está reunido? Lembra da oração de Salomão? Oração objetiva. Tudo que ele falou estava relacionado com a casa de adoração de Jeová, com o templo. Ele não saiu fora daquele assunto, daquele tema. Entenderam? Então, uma oração pública também tem que ver com o objetivo pelo qual se faz uma oração. Uma oração antes de uma reunião como essa, como a oração que nós ouvimos hoje, pedindo para abençoar a reunião, né? Que a gente tire proveito, esteja atento, esqueça os problemas. Entendendo? Então, uma oração objetiva para o propósito para o qual estamos aqui, né? Se relacionando com os assuntos daquela reunião. Quanto deve durar a nossa oração?
Alguém talvez fale assim, Salomão fez uma oração longa, né? Então não tem problema fazer uma oração longa. Bem, irmãos, guardando as proporções, sabem quantos minutos durou a oração de Salomão, provavelmente? No máximo 8 minutos. Mas pensa bem, ele estava junto com toda a nação de Israel, uma ocasião momentosa, uma inauguração do templo, e ele louvando a Jeová por meio da sua oração. Então, uma oração curtinha talvez não ia ter um efeito, né, sobre o povo. Então, foi uma oração longa, é verdade, mas objetiva. O corpo governante estipula as nossas reuniões e dá 5 minutos para cântico e oração. Nossos cânticos duram de 2 a 3 minutos, passam um pouquinho, às vezes, de 3 minutos. Então, quem vai fazer oração tem que tomar cuidado com isso também. Se ele fizer uma oração de 4 ou 5 minutos, ele toma o tempo de outra parte. E como o povo de Jeová é um povo organizado, também obedece a esse requisito. É por isso que você percebeu hoje a oração objetiva, breve, né, evitando falar de tanta coisa que você vai falar na sua oração pessoal. Na sua oração pessoal pode ficar 1 hora orando por ou mais. Alguns ficam mesmo. Se você for lembrar, por exemplo, o nome de cada irmão da congregação orando por ele, imagine quanto tempo você vai estar conversando com Jeová. Mas oração pública, você não precisa mencionar tanta coisa assim, né? Então, ser como Salomão, ser objetivo. E também obedecer ao arranjo teocrático do escravo fiel e prudente. E qual foi o resultado daquela oração significativa de Salomão, de toda aquela festividade que durou 14 dias? Vamos ler. 1 Reis, no capítulo 8, agora versículo 66, o último versículo do capítulo 8. No dia seguinte, quer dizer, depois dos 14 dias, né? Ele, Salomão, dispensou o povo. E eles abençoaram o rei e foram para suas casas alegres e com o coração contente por causa de toda a bondade que Jeová havia demonstrado a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Que resultado maravilhoso, né? Aquela festividade foi marcante para aqueles israelitas. Voltaram felizes para suas residências, fortalecidos na fé em Jeová. Então, que nossas orações pessoais, mas especialmente as públicas, contribuam também para o louvor de Jeová e para o fortalecimento da fé da congregação. Muito obrigado, irmão Ailton, pelo seu discurso. Seu proferimento foi muito animado e apreciamos muito. Agora teremos a parte joias espirituais. Seus comentários, bem preparados de 30 segundos, de até 30 segundos, do capítulo 8 de 1 Reis, serão muito apreciados. O irmão Nevaldo Barros dirigirá essa parte. Vamos dar atenção. Então, esse capítulo 8 que estamos considerando essa semana está repleto de joias. Já vimos um destaque, né? E agora vamos ver mais um, agora em 1 Reis 8, 27. Vamos abrir nossas Bíblias, então, por favor? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 8 e o versículo 27. Aqui, André, o irmão Davi Cardoso, por favor. Vai ler para nós, então, 8, 27. Mas será que Deus realmente morará na terra? Os céus, sim, o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos, então, esta casa que construí. Obrigado, irmão Davi. Então, a primeira pergunta aí, o que a declaração de Salomão não significa? Irmão Chico Berti, por favor. Não significa que Jeová não tem um lugar específico, né? Mas significa que também, né, que ele seja onipresente, no sentido literal, de estar em toda parte, né? Em tudo. Então, isto se pode ver aqui em Salomão, né? Falar também de Jeová como ouvindo
desde os céus, teu lugar estabelecido de morada. Isso é, os céus do domínio espiritual. Então, esse era o objetivo, né, da oração de Salomão. Obrigado, irmão Chico. Aqui, irmão Elcio, por favor. Muitas religiões justamente usam essa situação de falando que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares, né? E que ele não tem um lugar de morada. Então, nós vemos nessa explicação a importância de entender que esse termo onipresente não tem uma base bíblica. Então, Jeová tem sim um lugar específico de morada, mas fora de um domínio do universo físico. Jeová é espiritual e mora nos céus espiritual. Excelente. Muito obrigado, irmãos, então. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Inês, por favor. Então, aqui na joia espiritual, eu encontrei de 2 Reis, o 8 e versículo 50, fala que mesmo quando as pessoas pecaram, se elas se arrependessem, Jeová perdoaria, né? Então, isso nos ensina sobre Jeová Deus, que Ele é um Deus que mostra compaixão pelos aflitos, e isso é uma esperança para todos aqueles que se distanciaram do povo de Jeová, para que eles possam retornar. Obrigado, irmã Inês. Irmão Ricardo também, por favor. Versículo 66, ali fala que aqueles que foram lá para a inauguração voltaram para suas casas alegres e com o coração contente, né? Ao ler esse texto, eu pensei no incentivo que nós tivemos recente de assistirmos às nossas reuniões presencialmente, né? Como nós vimos, nós temos algumas circunstâncias que talvez não nos permita estar presentes nas reuniões, isso é entendível, né? Mas assim como por aquele povo, eles sentiram tanta alegria, o coração deles ficaram contentes, nosso coração também vai ficar muito contente, animado, né, de nós estarmos aqui presencialmente nas reuniões com os nossos irmãos, quando nós voltarmos para casa. Obrigado, irmão Ricardo. A irmã Bianca aqui também, por favor. Então, em 1 Reis 8, de 66, vemos os israelitas foram edificados quando Salomão falou das qualidades de Jeová. E isso nos ensina que em nossas conversas assim, do dia a dia, nós devemos evitar falar sobre coisas negativas ou calúnia, né? E assim, falar sobre as boas qualidades de Jeová para que a nossa conversa também seja bem edificante. Lá na conexão do Zoom, o irmão William ou Cidinha, por favor. Que embora Jeová tenha a sua morada fixa nos céus, ele tem grande consideração com os locais que são usados para a adoração dele aqui na terra também. Foi assim com o templo de Salomão, por exemplo, né, que Jeová aprovou ali aquela edificação e a dedicação daquele templo. E é assim também nos dias de hoje, em locais que são dedicados para a adoração de Jeová, como um lar de Betel, como um salão de assembleias, um salão do reino como o nosso, né, que foi dedicado para a adoração de Jeová, e agora, com essa renovação, com esse trabalho que fizemos aí no piso, então deixado em excelentes condições para adorar a Jeová. Como ele ficou feliz com isso. Obrigado, irmão. O irmão Fábio Tamanini, por favor. Algo que eu gostei está no versículo 41. Salomão orou a favor dos estrangeiros, ou seja, de pessoas que ainda não serviam a Jeová, mas que ouviram falar do nome dele e começaram a desenvolver fé nele, né? Aprendi uma lição sobre isso, de incluir pessoas sinceras que ainda estão no nosso território, esperando para ser achadas, né? Que Jeová abençoe os esforços
não só meus, mas de toda a congregação que trabalha buscando essas pessoas. Obrigado, irmão Fábio. Lá atrás, o irmão Pedro Machado, por favor. 17 e 19 fala sobre o desejo de Davi construir uma casa para Jeová. Só que Jeová diz que o desejo no coração de Davi é bom, porém quem construiria a casa seria Salomão. Então nessa situação, apesar de Davi não construir, com certeza ele apoiou os arranjos que ele podia, ele orou por Salomão e ficou contente com isso. Então, mesmo que eu hoje não possa fazer aquilo que eu tenho como desejo para Jeová, Jeová vê que é um desejo bom e valoriza quando damos o apoio que conseguimos nas condições que nós podemos. E isso Jeová fica muito feliz. Obrigado, irmão Pedro. Na conexão do Zoom também, a irmã Yolanda Moraes, por favor. Na dedicação, lá na hora da oração de Salomão, o povo falando amém. Embora não esteja registrado na Bíblia, após a oração dele, assim como em outros também, de Davi e até mesmo de Jesus, não significa que não houve alguém falando ou todos falando amém, ou que Jeová não dê valor a essa palavra. Ao contrário, nós devemos prestar mais do que devida atenção quando ouvimos uma oração ou quando nós oramos, porque com quem falamos, como falamos, e quando falamos o amém, estamos expressando no coração louvor e esperança também das promessas de Jeová. Obrigado, irmã Yolanda. Irmã Ana Júlia, também aqui, por favor. Aqui no meio. Isso. Versículo 10 mostra que o próprio Jeová residia no templo. Logicamente, não literalmente, né, como a gente já viu, pois Jeová não caberia nem na terra, mas isso mostra que Jeová é humilde e quer habitar entre nós humanos imperfeitos. Isso me ensina o quanto Jeová é acessível e eu posso ter uma relação chegada com ele. Então, meu amor por Jeová aumenta por pensar que ele se abaixa para falar comigo e que ele quer ser amigo de humanos imperfeitos. Excelente. Irmão Leandro, aí atrás, isso, por favor. Mesmo com toda a situação para aquela construção, talvez alguns obstáculos, até algumas dificuldades, que conseguimos perceber, olhando o contexto, mas houve a bênção de Jeová em todo o empenho e esforço daquele povo, e realmente se concretizou. Quando é lembrado ali, Jeová não falhou nenhuma única palavra de todas as boas promessas que ele fez por meio de Moisés, seu servo. Então foi relembrado ao povo e o povo conseguiu perceber isso. Então nós também devemos lembrar isso, não somente em nossas orações, mas também perceber como Jeová tem cuidado de cada um de nós e como Jeová cuidou de nós durante todo esse tempo da pandemia e todo esse momento que nós passamos. Obrigado, irmão Leandro. Na conexão do Zoom também, a irmã Rosali, por favor. Versículo 38, quando Salomão fala que qualquer pedido que o povo venha fazer, seja qual for, que Jeová entenda que cada um conhece a aflição do seu coração. E no versículo 29 mostra que só Jeová conhece o coração de cada homem. Isso me fez entender que saber que Jeová é o único que conhece a nossa dor, Jeová sabe de tudo que passamos, o que cada um sente, e Ele entende como ninguém as nossas dores, e Ele está disposto a nos ajudar. Isso nos encoraja bastante. Obrigado, irmã Rosali, e obrigado aos irmãos pelos bons comentários e a boa preparação dos irmãos. Vamos dar continuidade à reunião. Muito obrigado, irmão Nevaldo, por conduzir bem esta parte tão instrutiva e proveitosa para todos nós. Foi muito bom e estimulante ouvir os comentários dos irmãos, tão bem preparados. Elogiamos a todos os que levantaram a mão e não puderam comentar ainda, né? Mas seus esforços de preparação merecem elogios também. Encerrando a sessão Tesouros da Palavra de Deus, teremos agora a leitura da Bíblia. Então, poderão abrir suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 8, vamos ler os versículos 31 até o 43. O irmão Abel Costa é quem fará a leitura para nós. Vamos acompanhá-lo, então?
Se um homem pecar contra o seu próximo e for obrigado a fazer um juramento, ficando assim sujeito aos termos desse juramento, e ele for até o teu altar nesta casa enquanto estiver sob esse juramento, que tu ouças desde os céus, e que hajas e julgues os teus servos, que declares culpado àquele que fez o mal, fazendo os seus atos recair sobre a sua própria cabeça, e que declares inocente aquele que é justo, recompensando-o conforme a sua justiça, a sua própria justiça. Se o teu povo Israel for derrotado por um inimigo, por terem persistido em pecar contra ti, e eles voltarem para ti e glorificarem o teu nome, e orarem e implorarem o teu favor nesta casa, então que tu ouças desde os céus, e que perdoes o pecado do teu povo Israel, e os tragas de volta à terra que deste aos seus antepassados. Se os céus se fecharem e não chover, por teu povo ter persistido em pecar contra ti, e eles orarem em direção a este lugar, e glorificarem o teu nome, e recuarem do seu pecado, por tu lhes teres ensinado a ser humildes, então que tu ouças desde os céus e perdoes o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, e os instruas sobre o bom caminho em que devem andar, e que tu tragas chuva sobre a terra que deste ao teu povo como herança. Se houver uma fome no país, uma peste, calor abrasador, bolor, nuvens de gafanhotos ou gafanhotos devastadores, ou se o inimigo o cercar em alguma das cidades do país, ou se qualquer outro tipo de praga ou doença ocorrer, e um homem ou todo o povo Israel fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor, qualquer que seja, pois cada um conhece bem a aflição do seu coração. Quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus teu lugar de morada, que perdoes e hajas, e que recompenses a cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração. Só tu realmente conheces o coração de todos os homens, para que te temam todos os dias em que viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, e que vier de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e que vier e orar em direção a esta casa, que tu também o ouças desde os céus, teu lugar de morada, e que faças tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, assim como o teu povo Israel faz, e para que saibam que o teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Muito obrigado, Abel. O Abel fez uma excelente leitura para nós. Ele estava considerando aqui a lição 12 da brochura Melhore. Seja simpático e mostre que se importa. E nós temos que concordar que, para sermos bem-sucedidos no ministério, é muito importante isso, né? Sermos simpáticos e mostrar claramente que nos importamos com a pessoa com quem falamos. E na leitura a gente pode expressar isso através do tom da voz. E ele falou de modo bondoso, mostrou ternos sentimentos, isso é muito bom, né? Queremos fazer isso no nosso ministério, né? Falar com um tom de voz agradável, que atrai a pessoa. Isso é muito importante. Nós apreciamos muito que você fez isso, viu? Muito bom. Parabéns. Agora nós vamos terminamos essa sessão, né? Tesouros da Palavra de Deus, vamos passar para Faça o seu melhor no ministério. Essa sessão vai nos treinar para sermos bem-sucedidos no ministério. Vamos ver nessa sessão sugestões de primeira conversa e revisita. A irmã Valdilene vai apresentar a primeira conversa e sua ajudante será a irmã Milena. E no final da apresentação da irmã Valdilene, ela vai deixar uma publicação do kit de ensino. Vamos ver como ela faz isso. Val, como que foi a consulta? Oi, Milena, foi tudo bem, muito obrigada. Inclusive, eu gostaria de elogiar você, né, pelo belo trabalho que tanto você como as outras recepcionistas demonstram, né?
Eu imagino que o trabalho de vocês não é muito fácil, mas sempre que eu venho aqui, você é muito bem educada e sempre muito paciente com a gente. Bem ao contrário, né, de muitos lugares que eu já vi, onde as pessoas são muito estressadas e violentas. Val, obrigada. Realmente não é fácil, né? Às vezes a gente precisa muito manter a calma. As pessoas, infelizmente, não entendem a gente. E eu vi casos até que algumas pessoas tentam agredir as recepcionistas. Mas é normal, né? O mundo está ficando cada vez pior. Eu concordo com você. O mundo, ele hoje, né, está bem diferente do que Deus queria que ele fosse. Mas, Milena, você já se perguntou alguma vez como que Deus queria que a Terra fosse? Não, eu nunca parei para pensar sobre isso. Enquanto não chega nenhum paciente, você permite que eu te mostre um texto na Bíblia? Tá bom, pode mostrar. Ok, o texto é Gênesis 1:28. Você gostaria de ler? Vou ler. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Você viu só? Então o texto falou, né, que Deus abençoou Adão e Eva e disse para eles terem filhos, tornassem muitos e dominassem a terra. Mas Deus, Milena, que ele não queria, né, que os humanos dominassem a terra como existe hoje, né, cheio de ódio, maldade e violência. Mas ele queria que as pessoas fossem felizes e vivessem para sempre. O que você acha de saber disso? É interessante, eu gostei muito do texto. Mas hoje o mundo e as pessoas estão tão ruins. Será que Deus ainda quer que a gente viva para sempre? A Bíblia mostra que ele quer sim. E se você quiser, eu posso te visitar ou então te ligar para te mostrar essa resposta na Bíblia. E a gente pode ver, né, como nós podemos ter certeza de que Jeová vai realizar a sua vontade de tornar a terra um paraíso. Inclusive, eu gostaria de deixar essa revista com você. E ela já fala, ó, seja feliz para sempre. O que você acha? Eu posso te visitar? Val, obrigada, eu gostei. E pode visitar sim. Eu vou ligar para você, porque eu tenho o seu número aqui. Eu te passo o meu endereço, daí você pode ir na minha casa no final de semana, que é o que eu tô de folga. Ok, eu vou ficar aguardando, então a gente se vê. Combinado. Muito bom. Apreciamos bastante a apresentação da irmã Valdilene e também agradecemos a ajuda da irmã Milena, né? Irmã Valdilene, você estava considerando a lição 1 aqui da brochura Melhore? Comece bem. E ela começou muito bem. Como ela fez isso? Tecendo palavras de elogio para com a maneira como foi tratada ali, né, no consultório. E quando usamos palavras bondosas, abre o coração da pessoa, ela fica mais receptiva. E conduziu um bom testemunho, né? Vemos que ela pôde ajudar a Milena, que lhe atendeu, mostrando a importância do assunto. Quando ela destacou que o mundo é tão violento, ela logo conduziu, ela não titubeou, ela logo conduziu para o texto bíblico que mostra qual é o propósito de Deus para com a terra e os humanos. E deixou uma publicação, e quem sabe na sua revisita você já inicia um estudo bíblico. Parabéns. Agora vamos ver a revisita que será feita pela irmã Ana Laura com a ajuda da irmã Rode. Vejamos como a Ana Laura ajuda a sua moradora. E vamos ver se no final ela consegue iniciar um estudo bíblico. Vamos ver? Oi, Rode, como você tá? Fico feliz de ter encontrado você aqui. Eu estou bem, Ana. Sabe que eu também estou muito feliz da gente ter podido se encontrar. Que bom que você tá bem. Então, Rode, na outra vez que a gente conversou, eu disse que eu voltaria para a gente ver uma resposta da Bíblia, né? Que era a pergunta, como que a gente pode ter a certeza de que as coisas que Deus ele prometeu para a gente vão se cumprir? Eu fiquei bem curiosa para saber. Que bom, então vamos matar a curiosidade, né? E o texto que vai dizer para a gente é esse texto aqui de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Você pode ler ele para a gente? Leio sim. Então fala assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Muito obrigada, Ruth. Então, com esse texto, como que a gente pode ter a certeza de que tudo que Deus prometeu vai acontecer? Então, aí fala que o que sai da boca de Deus sempre se cumpre, é isso? Exatamente, né? E olha só esse trecho. Realizará o que for do meu agrado, cumprirá o objetivo para o qual enviei. Então, com essas palavras, aumenta a nossa certeza de que isso vai acontecer.
Porque Deus, ele quer o melhor pra gente, né? Ele nos ama. E ali no texto fala, realizará o que for do meu agrado. Então, com certeza, Deus, ele quer ver a gente feliz, né? E com isso aumenta a nossa confiança de que tudo que ele prometeu vai acontecer. É verdade, você tem razão. Pensando bem, né, dá muita vontade de querer saber mais sobre esse futuro maravilhoso. Com certeza. E eu trouxe aqui pra gente essa brochura, que justamente aqui na página 9 vem falando exatamente sobre essas promessas de Deus. Então, o que você acha de, na próxima vez, a gente conversar juntas e a gente pode estudar essas profecias? Eu gostei muito, sim, mas como assim, um estudo? Que bom que você perguntou. Que eu tenho um vídeo aqui comigo que vai explicar exatamente sobre isso. Daí a gente assiste agora e depois a gente combina um horário, pode ser? Tudo bem, para mim tá ótimo. Muito bom. Nós apreciamos muito a maneira como você fez a revisita, Ana Laura, e apreciamos também a ajuda da irmã Rode. Então, ela conseguiu o estudo, né? Foi bem sucedida em apresentar a brochura e também, depois do vídeo, é sinal de que o estudo vai iniciar. Você estava considerando aqui a lição 15, Ana Laura. Fale com convicção. E você mostrou muita convicção. Mas ali diz, estude o assunto, entenda as ideias principais, conheça bem os textos que apoiam as ideias principais, ore pedindo a ajuda do Espírito Santo de Jeová. E com certeza ela fez tudo isso. Por isso estava tão convicta, tão firme no propósito de ajudar a Rode. Muito bom. Parabéns. É isso que nós queremos fazer. Agora, ouviremos um discurso baseado no Ministério do Reino de maio de 2010, com o tema Os ministros cristãos precisam orar. O irmão Vitor Costa é quem apresentará para nós essa matéria. Vamos dar atenção. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Já aconteceu de você precisar fazer uma oração para conseguir terminar o seu ministério? Sim? Em qual situação? Será que foi quando você precisou de coragem para falar com a pessoa que estava sendo brava? Ou quando você pediu a Jeová para que aquela verdade da Bíblia que você está ensinando possa tocar o coração do estudante? Qualquer que seja a situação, a gente sempre faz oração pedindo a ajuda de Jeová. Mas será que quando você ora, Jeová escuta? Vamos ver a resposta dessa pergunta. Abra, por favor, a sua Bíblia no texto aqui de João, capítulo 9, o versículo é o 31. João 9, 31 diz assim: Sabemos que Deus não escuta pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, ele escuta essa pessoa. Observou o que o texto disse? Aqui falou que quem faz a vontade de Deus, ele escuta. E é importante a gente meditar nessa parte, né? Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o processo mecânico que o nosso corpo faz de ouvir os sons. E você faz isso mesmo sem querer. A menos que você tape os ouvidos, você vai continuar ouvindo. Mas escutar já é diferente. Escutar depende da sua vontade. Depende de você querer ouvir. Por isso você para, pensa e reflete no que você está escutando. Mas a gente viu aqui no texto que Jeová, ele ouve ou ele escuta? Jeová escuta. Então, quando você está no ministério, dando o seu melhor para fazer a vontade dele, faz uma oração em busca de ajuda, com certeza ele dá atenção. Mas sobre o que a gente pode orar? Eu separei 2 pontos. Nós podemos orar para nós mesmos. Já aconteceu de você acordar de manhã um pouco desanimado para ir para o campo? E você faz uma oração a Jeová, pedindo ânimo, se levanta, arruma, toma café e vai para o campo. E quando você volta, como você está se sentindo? Bem, né? Animado, feliz. Pode ser que naquele dia você pregou com um irmão que vocês tiveram uma ótima conversa. E ele falou justamente aquilo que você precisava ouvir. Ou naquele dia uma revisita que há muito tempo você não encontrava, você encontrou e agora você tem um novo estudo bíblico. Será que isso é coincidência?
Não, foi Jeová que escutou a sua oração. Lembra quando a pandemia começou e a gente ficou sabendo que teria que pregar por telefone? Alguns ficaram preocupados ou até mesmo com medo, né? Mas, por amor a Jeová, a gente enfrentou o desafio e apoiou a modalidade. E hoje, esses irmãos conseguem muitas revisitas e estudos bíblicos. E eles conseguiram isso porque fizeram uma oração a Jeová. Então, para a gente conseguir cumprir o nosso ministério, primeiro, a gente pode orar para nós mesmos. E o segundo ponto é que a gente pode orar em favor de outros. Como assim? No Ministério do Reino de maio de 2010, uma sugestão muito boa, que disse: a gente tem a saúde fraca e não consegue fazer o tanto que gostaria, ou se as nossas circunstâncias não permitem fazer mais, o que acha de orar por aqueles que conseguem? E aqui na nossa congregação a gente tem muitos exemplos. Por exemplo, a gente tem 47 pioneiros regulares. Bastante, né? Eles se esforçam em dar o seu melhor no campo. O que acha de orar por eles? Você pode até citar cada um por nome. Você sabe quem são? Você pode fazer isso hoje na oração. Fazendo isso, você mostra que está apoiando esses irmãos. E essa é a vontade de Jeová. Vamos ver um outro texto? Abra, por favor, a sua Bíblia. Agora a gente vai ler o texto de Tiago, o capítulo 5, o versículo é o 16. Só a última parte. Tiago 5,16, que diz: a súplica do justo tem um efeito poderoso. Então, a sua oração em favor de outros tem poder. No discurso de hoje, a gente aprendeu que Jeová está pronto para nos escutar. E a oração é a ajuda que a gente tem para conseguir cumprir a nossa responsabilidade. A gente pode orar para nós mesmos, em busca de coragem, ânimo, e podemos orar em favor de outros. Se fazermos isso, nós vamos conseguir realizar plenamente o ministério que Jeová nos deu. Muito obrigado, irmão Vitor, por seu proferimento tão animado e instrutivo, né? Você estava considerando aqui a lição 14. Chame atenção para os pontos principais. E você realmente fez isso. Você preparou a matéria, montou seu esboço de tal forma que seu objetivo era muito claro e específico, né? E você trabalhou muito bem nisso. Os textos colaboraram para que você pudesse esclarecer bem a assistência, quão importante é a oração, quão benéfica ela é. E mostrou os dois pontos: orar tanto para nós mesmos, nosso benefício, como pensar nos outros também que precisam. Foi muito bom você fazer isso. E no final, você repetiu os pontos principais para que nós pudéssemos lembrar desses pontos principais. Parabéns por sua preparação, estava excelente. Agora, concluindo então essa sessão, vamos passar para outra, né? A sessão final da nossa reunião, nossa vida cristã. E para nós, então, fizermos a transição para essa última parte, vamos convidar os irmãos que tiverem condições, não tiverem impedimento, para ficarem de pé. Vamos entoar um cântico, o cântico 44, Oração de um Servo Aflito, que é baseado no Salmo 4, versículo 1.
A primeira parte dessa sessão, Nossa Vida Cristã, será um discurso com algumas participações da assistência e vai responder à pergunta: você procura as respostas para suas orações? O irmão Gustavo Souza é quem apresentará esta parte para nós. Conversar com Deus. Que presente maravilhoso, que dádiva que Jeová nos deu, não é verdade? Através da oração, eu e você, mesmo sendo imperfeitos, temos a oportunidade de elevar aos ouvidos do Criador do Universo as nossas preocupações, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos e tantas outras coisas, não é verdade? Agora, como Jeová responde essas orações? Será que Jeová ele responde às nossas orações exatamente da forma como nós pedimos? Será que Jeová ele se limita àquilo que pedimos? Para ajudar a responder essas perguntas, nós podemos examinar a Bíblia. Ela está repleta de exemplos de orações que foram respondidas. E de uma coisa nós não temos dúvida. Quando os servos de Jeová no passado conseguiram encontrar e identificar de forma clara a resposta às suas orações, isso fortaleceu muito a sua fé. Vamos considerar um desses exemplos? Se você estiver com a sua Bíblia, veja no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, o exemplo do apóstolo Paulo. Se você desejar acompanhar, nós vamos ver o relato de 2 Coríntios 12, 7 a 9. Aqui Paulo ele vem mencionando o seguinte: para impedir que eu ficasse enaltecido demais, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear continuamente, a fim de que eu não me enaltecesse demais. 3 vezes supliquei ao Senhor, pedindo que isso se afastasse de mim. Mas ele me disse, note a resposta à sua oração, à sua súplica: a minha bondade merecida é suficiente para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Veja como Paulo conclui: com muita alegria, então, eu me gabarei das minhas fraquezas, para que o poder do Cristo permaneça sobre mim como uma tenda. É verdade que nós não sabemos exatamente o problema que Paulo estava passando, mas isso incomodava muito ele, porque ele disse que era como um espinho na carne. E o que queremos destacar aqui é que Jeová não respondeu às suas súplicas removendo esse problema, não é verdade? Veja no versículo 9. Jeová disse que ele estava sendo aperfeiçoado, o seu poder estava sendo refinado através dessa fraqueza. Então, com isso, nós já podemos concluir e perceber que nem sempre Jeová vai responder às nossas orações exatamente da forma como nós pedimos, ou aquilo exatamente que pedimos. E mais, pode ser que Jeová responda até além daquilo que pedimos. Isso é muito bom nós sabermos também, né? Por isso que é muito bom quando nós orarmos a Jeová, que nós sejamos, né, muito específicos, né? Se possível, até em detalhes, que possamos abrir nosso coração a Jeová. E depois, será que nós ficamos só parados, esperando? Não, né? Nós precisamos ficar atentos, procurando como Jeová irá nos responder essa oração. E por que isso é muito importante? Porque, na medida que nós conseguimos identificar a resposta às nossas orações, isso vai fortalecer a nossa fé. Quando vemos de forma clara que Jeová está respondendo àquela oração e como Ele está cuidando de nós, a nossa relação com Jeová ela fica ainda mais especial, fica mais achegada, né? Nos sentimos até à vontade para conversar ainda mais com Ele. Se os irmãos estiverem com as suas apostilas, aí vem trazendo uma lista, né, de tipos de resposta que Jeová pode nos dar. Se notarmos aí a primeira, é muito parecida com o exemplo de Paulo, né? Ali vem mostrando que Jeová talvez não remova o nosso problema, mas Ele pode nos ajudar a lidar com esse problema, nos dando força física, emocional e espiritual.
Também podemos destacar ali o terceiro item, né? Filipenses 2:13. Jeová pode nos dar tanto o desejo quanto o poder de agir. Então, se talvez nós sentimos desânimo, se talvez nos sentimos incapazes de cumprir uma designação, Jeová pode nos capacitar, pode nos habilitar a fazer isso. E um bom exemplo disso é o retorno ao campo presencial, né? Está aí uma boa forma de Jeová nos ajudar. Se estamos ansiosos, Jeová pode nos dar calma, pode nos dar serenidade e também pode usar outras pessoas para prover ajuda prática e emocional para nós, né? Note no vídeo que nós vamos assistir a seguir, como o irmão Takeshi, ele não só procurou, mas como também encontrou a resposta às suas orações. Vamos dar atenção ao vídeo. Eu oro por meus irmãos e irmãs todos os dias, porque eu sei que Jeová é ouvinte de oração. Desde que nos batizamos, eu e a minha família sempre estivemos bastante envolvidos em atividades espirituais. Era uma vida agitada, mas nós éramos felizes. Eu amava pregar. Eu gostava de dirigir estudos bíblicos e de falar da verdade para as pessoas. Durante algum tempo, eu era o único ancião na congregação. Eu tentava fazer visitas de pastoreio para todos, só que eu não tinha tempo. Então, eu criei o hábito de orar por eles muitas vezes durante o dia. Eu mencionava o nome de cada irmão. Eu queria que Jeová protegesse suas preciosas ovelhas dos ataques de Satanás. Um tempo depois, a minha esposa ficou muito doente. Depois de ela ter ficado no hospital por um tempo, eu decidi cuidar dela em casa. Por causa disso, eu tive que deixar o serviço de pioneiro. A minha esposa, Koniko, serviu a Jeová fielmente até sua morte. Depois de um tempo, eu também fiquei doente. Um dia, eu estava me sentindo muito mal e não conseguia me mexer. Felizmente, eu consegui sobreviver, mas agora estou presa a uma cadeira de rodas. Eu não consigo mais sair no campo como antes, nem cuidar de responsabilidades na congregação. Eu preciso de ajuda para me vestir e para tomar banho. Quando eu penso na época em que eu podia ir para onde eu quisesse sozinho, eu fico muito deprimido. Mas Jeová nunca se esquece do amor que nós mostramos a Ele. Ele fica muito feliz quando nós fazemos o nosso melhor, seja qual for a nossa situação. Eu não posso mais fazer muitas coisas, mas eu ainda posso orar. Nas minhas orações, eu menciono o nome dos irmãos da minha congregação e de outros amigos. Eu faço uma lista com o nome de todos eles, para não esquecer de ninguém. Eu leio no nosso site sobre os nossos irmãos que estão sendo presos na Rússia e sobre a situação dos irmãos na Eritreia. E eu faço questão de orar por eles. Eu oro pelo corpo governante, por seus ajudantes e por outros que estão no tempo integral, porque eles também precisam da ajuda de Jeová. Sem dúvida, Jeová é o ouvinte de oração. Quando eu era o único ancião na congregação e quando a minha esposa estava doente, ele ouviu as minhas orações. Por isso, eu tenho certeza que as minhas orações vão ajudar meus irmãos.
Hoje eu não posso fazer muito para Jeová, mas eu prego para as pessoas que cuidam de mim. Quando eu encontro irmãos que eu não vejo há muito tempo e falo que eu tenho orado por eles, eles sempre me dizem que isso é muito bom para eles. Alguns chegam a chorar de gratidão. E eu me sinto feliz também. Eu estou ficando cada vez mais debilitado, mas as minhas orações ficam cada vez mais significativas. A oração é um maravilhoso presente de Jeová. E eu quero dar valor a esse privilégio enquanto eu viver. Que excelente exemplo para nós, não é mesmo? Se você deseja participar e comentar algo sobre esse vídeo, sinta-se à vontade. Temos 2 perguntas em nossa apostila e gostaríamos muito de apreciar os seus comentários. A primeira das perguntas diz assim: se problemas de saúde limitam o que podemos fazer, como a história do irmão Takeshi pode nos encorajar? Vamos ouvir ali a irmã, ao fundo? Atrás aqui. Isso. Obrigado. Inês. Então, a primeira fala que a esperança de Takeshi, né, nos ajudou a saber que Jeová sempre estará conosco, aconteça o que acontecer. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, irmã Inês? Vamos ouvir também o irmão Douglas. Aqui. E as nossas circunstâncias nesse velho sistema podem mudar, mas Jeová não muda. Como o irmão mostrou, ele continua sendo ouvinte de orações. E o que a gente não pode fazer por ação, a gente pode fazer por oração. Essa reunião está nos mostrando isso, né? Muito bom, excelente. Obrigado, viu, irmão Douglas? Também temos uma segunda pergunta, né? Ela diz assim: como então podemos imitar o exemplo do irmão Takeshi? Vamos ouvir aqui o irmão Victor, aqui, bem no meio. Levanta a mão um pouquinho. Aí. O que me chamou a atenção no vídeo foi que ele falou que ele dava muito valor ao privilégio de orar e que uma forma de fazer isso é por tornar as suas orações cada vez mais significativas. E esse é um ótimo alvo que eu gosto de colocar para mim mesmo, de perguntar como estão as qualidades da minha oração, independente da pressão, dificuldade, correria do dia a dia. Será que eu dou valor a esse privilégio, assim como no caso do irmão Takeshi? Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muitas mãos levantadas, mas em função do tempo vamos avançar para a conclusão da parte, né? Não temos dúvida que a história do irmão Takeshi é um excelente exemplo para nós, não é verdade? E vimos também o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que carregava consigo um espinho na carne, né? Podemos nos perguntar, será que o apóstolo Paulo, ele conseguiu manter uma atitude positiva ao longo da sua vida depois dessa resposta, né? Não foi bem o que ele pediu para Jeová. Ou será que ele ficava reclamando, se queixando do espinho que Jeová não removeu? Qual era a atitude dele? Vamos ver? Efésios 3:20. Vamos concluir a nossa parte vendo esse texto dessas palavras que foram escritas cerca de 5 anos depois dele ter mencionado sobre o espinho. Aqui Paulo menciona sobre Jeová, ele está falando, Efésios 3:20. E aquele que, segundo o seu poder que atua em nós, pode fazer mais e infinitamente além de tudo o que peçamos ou possamos imaginar. O apóstolo Paulo ele não ficou desanimado porque Jeová não atendeu exatamente o que ele pediu. Pelo contrário, ele passou a procurar, a identificar e encontrou a resposta de suas orações, a ponto dele conseguir perceber que Jeová pode fazer até mesmo mais do que ele pedia. Também um excelente exemplo para nós, não é verdade? Sabemos que Jeová conhece muito melhor do que nós mesmos a nossa situação, conhece nossos sentimentos, conhece nossas limitações e também ele sabe o que realmente nós precisamos. Por isso, ninguém melhor do que o próprio Jeová poderia atender as nossas orações da melhor forma possível. Portanto, que possamos não só fazer bom uso, não é, dessa dádiva, desse presente maravilhoso que é a oração,
mas também procurar, ficarmos atentos às respostas de nossas orações. Se nós fizermos isso, poderíamos talvez falar como o apóstolo Paulo, né? Quando encontrarmos essas respostas, perceberemos que Jeová pode fazer mais e infinitamente além do que peçamos ou possamos imaginar. Muito obrigado, irmão Gustavo, por essa parte tão oportuna e encorajadora para todos nós. Agora teremos o estudo bíblico de congregação no livro Seja Feliz, lição 18, pontos de 1 a 5. O tema: como saber quem são os cristãos verdadeiros? O irmão Eliseu Carneiro dirigirá o estudo, o irmão Sérgio Araújo fará a leitura para nós. Muito bom, vamos então iniciar a lição 18. Os irmãos podem pegar seus livros ou o dispositivo para aprendermos sobre como saber quem são os cristãos verdadeiros. Vamos iniciar então a consideração desta lição dos pontos de 1 a 5. Vamos tirar as dúvidas dos nossos estudantes em relação a realmente quem é o verdadeiro cristão hoje em dia e quais são as características que este deve ter. Vamos ajudá-lo a identificar, então, os verdadeiros cristãos atuais. Vamos, então, iniciar a consideração com a introdução. O irmão Sérgio pode ler para a gente a introdução e já o ponto 1. Vamos ouvi-lo. No mundo todo, bilhões de pessoas dizem que são cristãs, mas nem todos acreditam nas mesmas coisas ou seguem os mesmos ensinamentos. Então, como podemos saber quem são os cristãos verdadeiros? Um cristão é um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo. E o que prova que alguém é discípulo de Cristo? O próprio Jesus diz em João 8,31, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Isso significa que um cristão de verdade deve obedecer ao que Jesus ensinou. Tudo que Jesus ensinava e fazia estava de acordo com a palavra de Deus. Da mesma forma, tudo que os cristãos verdadeiros dizem e fazem tem de estar de acordo com a Bíblia. Então, ponto 1, né? O que é um cristão? Acho que a gente pode ler primeiro Atos 11, 26, né? Vai ajudar a gente a entender a resposta. Quem gostaria de ler para a gente Atos 11, 26? Vamos ouvir aqui, por favor, o irmão Alberto. Atos 11, 26. Depois de achá-lo, levou a Antioquia. Assim, por um ano inteiro, reuniram-se com a congregação e ensinaram a numerosa multidão. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por direção divina, foram chamados de cristãos. Muito bem, Alberto, obrigado. Então, o que é um cristão? A irmã Débora aqui na frente, por favor. Então, é um discípulo ou seguidor de Jesus Cristo. Muito bom, obrigado. Podemos ler também esse texto de Lucas 24, 27, também, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse ponto, né? O irmão Oséias, pode ler, por favor? E, começando por Moisés, por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo, em todas as Escrituras. Muito bem. O porquê que esse texto está aqui? Irmã Dagmar? Porque o próprio Jesus, ele mencionou que citava a Bíblia e mostrava o porquê daquilo. Então, nesse caso, o verdadeiro cristão tem que seguir a Bíblia Sagrada e também aquilo que Jesus mencionou. Muito bem, essa é a lógica. Vamos ver agora o segundo ponto. O irmão Sérgio pode ler para a gente. Jesus disse para seus seguidores, em João 15, 12, amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Como Jesus mostrou que amava seus discípulos, ele ajudava e encorajava seus discípulos e fazia questão de passar tempo com eles. Jesus até deu a vida pelos seus discípulos.
Da mesma forma, os cristãos verdadeiros fazem mais do que só falar sobre o amor. Eles mostram por palavras e ações que realmente amam uns aos outros. Então, como os cristãos verdadeiros mostram amor? Lá na conexão, a irmã Pamela. Então, os verdadeiros cristãos, eles fazem mais do que só falar sobre o amor. Eles mostram por palavras e por ações que realmente amam uns aos outros. Muito bem, Lara, obrigado. Também mais um ponto, a irmã Kate. Primeira João 3,16 mostra que isso não é opcional, né? Porque fala que, assim como Jesus entregou a vida por nós, nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Então, isso mostra que o verdadeiro cristão não tem a opção de mostrar amor entre seus irmãos. É algo que é obrigatório, né? Uma obrigação. E isso ajuda a identificar quem realmente é seguidor de Cristo. Isso, a primeira pista aí para ele já pegando como que funciona, né, o amor cristão de verdade. Muito bom, vamos ver então o terceiro parágrafo. Jesus deu um trabalho importante para os seus discípulos. Lucas 9:2 diz: Ele os enviou para pregar o reino de Deus. Mas os cristãos não pregavam apenas nos locais onde as pessoas adoravam a Deus. Eles também pregavam em outros lugares públicos e nas casas das pessoas. Hoje, os cristãos verdadeiros também pregam a verdade da Bíblia, não importa onde as pessoas estejam. Eles amam as pessoas, por isso ficam felizes de usar seu tempo e energia para ensinar a mensagem da Bíblia de esperança e de consolo. Muito bom, obrigado, irmão Sérgio, pela leitura e a compreensão, né? Agora, os cristãos verdadeiros participam de que obra? Vamos ouvir lá na casa do irmão Esperandio, lá no Zoom. Os cristãos verdadeiros é aqueles que pregam a palavra de Deus a outras pessoas no mundo inteiro, não importa a reação dela. É verdade. Agora podemos ler esses textos de Atos que mostram como que essa pregação é feita, né? Atos 5:42. Quem gostaria de ler para a gente? Atos 5:42. A irmã Carla, por favor. E todo dia no templo e de casa em casa continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo, Jesus. Muito bom. Agora o 17:17. A irmã, esposa do irmão Fábio, que eu esqueci o nome, desculpe. Assim, começou a raciocinar na sinagoga com os judeus e com as outras pessoas que adoravam a Deus, bem como na praça principal, todo dia, com os que estivessem ali. Muito bom. O que nós podemos arrazoar com o estudante com base nesses dois textos aqui? O que nós podemos mostrar para ele? Irmão Ezequiel. Então, podemos usar esses textos aqui para mostrar para o estudante que os verdadeiros cristãos buscam as pessoas para pregar as boas novas do reino. E onde fazem isso? Em todos os lugares onde as pessoas estiverem. Como os textos indicaram aqui, que lá na primitiva congregação, isso era feito no templo, de casa em casa, nas praças públicas, né? Então, já ajudar o estudante a entender que os cristãos verdadeiros fazem isso, buscam as pessoas aonde elas estiverem. É verdade. Muito diferente do que as religiões fazem, né? Então, meu irmão André Benavides está aqui na frente. Aproveitar a sua carona aqui. E o texto de Marcos 12:31, no finalzinho do parágrafo, fala a respeito da motivação. Por que nós pregamos? Porque amamos as pessoas. Por isso que as procuramos, não importa onde
estejam. Também está relacionado com o amor que comentamos no parágrafo anterior, né? Tudo é motivado por amor. Agora, nessa próxima sessão Aprenda Mais, vamos ver a diferença entre os verdadeiros seguidores de Jesus e o que esses devem seguir de exemplo do próprio Cristo, né? No ponto 4, né, eles querem saber a verdade que está na Bíblia. Nós vamos ver esse vídeo que está mencionando aqui e podemos considerar alguns pontos importantes nele. Vamos assistir, por favor. Quando Jesus Cristo esteve na Terra, a luz da verdade brilhou intensamente. Mas Jesus predisse que, após a morte de seus apóstolos, alguns cristãos se desviariam da adoração pura. O alcance dessa apostasia seria tão grande que os discípulos verdadeiros praticamente desapareceriam até a terminação do sistema de coisas. Ao mesmo tempo, uma forma falsificada de cristianismo se desenvolveria. E foi isso o que aconteceu. Religiões que professavam ser cristãs desviaram-se dos ensinos de Cristo. Isso resultou em abuso de poder e indescritível sofrimento. Foi um período de profunda escuridão. Nos séculos após o estabelecimento do cristianismo, muitos dos que lideravam a igreja ou congregação cristã também passaram a amar a sabedoria do mundo. Ideias que vieram de Platão e de outros filósofos gregos começaram a se infiltrar no chamado pensamento cristão. Desse modo, os apóstatas quiseram misturar o ensino cristão e a tradição cristã com conceitos religiosos pagãos. A ideia era tornar esses ensinos e tradições mais aceitáveis para os pagãos, para que eles se sentissem atraídos à religião cristã. Com o passar dos séculos, líderes religiosos apóstatas ofuscaram ainda mais a luz por impedir que a Bíblia fosse traduzida para outros idiomas além do latim, que a maioria não entendia. Ainda assim, em certos períodos dessa época de escuridão, houve pessoas que sentiam grande necessidade de ler e entender a palavra de Deus. Por exemplo, nos anos 1100, o comerciante francês Pedro Valdo providenciou que partes da Bíblia fossem traduzidas para a língua do povo. 2 séculos mais tarde, o sacerdote católico John Wycliffe destemidamente denunciou práticas antibíblicas da Igreja. Eu exijo uma explicação! Por volta de 1380, ele iniciou a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Seus seguidores, conhecidos como Lollardos, pregavam a mensagem da Bíblia a todos que quisessem ouvir. Em 1495, graças à invenção da impressão tipográfica, toda a Bíblia ou parte dela já havia sido impressa em 12 idiomas. Pai nosso, que estás nos céus, em pouco tempo, as pessoas já estavam lendo a Bíblia em seu próprio idioma. E algumas delas começaram a perceber que a Igreja havia se desviado da verdade. Nos anos 1500, homens como Huldrych Zwingli, Martinho Lutero e João Calvino pregaram a necessidade de se resgatar os princípios originais do cristianismo. Esses homens e outros expuseram práticas hipócritas e defenderam ensinos bíblicos, embora isso resultasse no desfavor de poderosas autoridades religiosas. Alguns se dispunham a ser diferentes, mesmo sem ter pleno conhecimento. Mas essa posição resultou em perseguição. E por causa da perseguição, muitos transigiram, principalmente quanto à pregação. Apesar disso, em muitos países, nos anos 1600 e 1700,
cada vez mais pessoas passaram a se interessar pela Bíblia. Na Inglaterra, muitos homens instruídos rejeitaram a doutrina da Trindade, considerando-a antibíblica. Entre eles, o cientista Sir Isaac Newton, o poeta John Milton e o químico Joseph Priestley. Além de rejeitar a doutrina da Trindade, Priestley declarou que o ensino da imortalidade da alma era falso. Para ele, os cristãos do primeiro século tinham a verdadeira fé, e qualquer desvio desse padrão de crença era uma deturpação do cristianismo. Muito interessante esse vídeo, né? Bem histórico para a gente mostrar para os estudantes. Agora a pergunta é: o que algumas igrejas que se dizem cristãs ensinaram que é diferente do que Jesus ensinou? Podemos destacar aí. Irmão Tamanini, por favor. Nós vimos no vídeo, por exemplo, a crença na Trindade, né? E também na imortalidade da alma e no tormento eterno das pessoas que fazem o que é mal. São 3 crenças que vieram de origens não cristãs que acabaram se filtrando no pensamento cristão. Muito bom. Então, o objetivo desse vídeo histórico estar aqui, qual que é? O que nós queremos mostrar com isso para o estudante? O irmão Ailton, por favor. Então, queremos mostrar para o estudante que as crenças que muitas religiões têm hoje foram inventadas por homens, não foi por Cristo. Houve um desvio da verdade e, com o tempo, quem queria aplicar a verdade da Bíblia era morto, torturado, perseguido. Então, é para ele conhecer a história. Como é que nós chegamos a essa altura hoje de tantas religiões ensinarem coisas falsas? É verdade. E agora, com base nesse texto de João 18:37, faz a ligação disso que o irmão Ailton falou, né? Quem gostaria de ler para a gente? João 18:37. A irmã Larissa Molina. Então Pilatos lhe perguntou: Pois bem, você é rei? Jesus respondeu: O Senhor mesmo está dizendo que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade escuta a minha voz. Obrigado. Então, de acordo com Jesus, como podemos saber quem são os cristãos que estão do lado da verdade? Bom, José Luiz. Conforme Jesus falou para o próprio Pilatos, que não o fez, né? Ele disse que aqueles que estão do lado da verdade escutam a voz dele, né? Então, Pilatos teve diversas oportunidades de fazer isso e não o fez. E hoje nós também, conforme até o vídeo mostrou, nós conseguimos perceber claramente quem realmente está escutando Jesus e quem não está. Isso mesmo. Então não vai adiantar nada se a gente falar da verdade se ele não souber que existe a mentira, né? Precisamos mostrar esse contraste, né? Como vimos aí no vídeo anterior. Muito bom. Agora o ponto 5, eles pregam a verdade da Bíblia. Então, de acordo com esses textos de Mateus 28, 19 e 20, e também Atos 8, né? Será que as boas novas seriam pregadas só em alguns lugares? Por quanto tempo elas iam ser pregadas? A irmã Inês lá no fundo, é Inês, né? Então, aqui fala que a obra de pregação, ela não se estenderia só até alguns lugares, mas ela seria realizada numa escala sem precedente, né? Em toda a terra habitada. E Jesus indicou que esse trabalho importante continuaria até os nossos dias, ou seja, até o final do sistema de coisas. Muito bem, obrigado. Vamos ouvir também aqui o irmão Alberto. Também Jesus deixou um conselho para nós em Mateus 28, no versículo 20, ele fala:
E saibam que eu estou com vocês em todos os dias, até o final do sistema de coisas. Isso serve de encorajamento para nós continuar com a obra de pregação. Isso. Se o estudante tem receio, né, de participar, você pode falar isso para ele, né? Vamos, Wallace, mais um ponto, por favor. Esse artigo é uma excelente oportunidade que temos para mostrar para os estudantes do tamanho da nossa obra, né? Muitos estudantes, talvez aqui em Tatuí, acham que a nossa obra só fica aqui, restrita, talvez numa cidade ou outra. Então a gente pode mostrar o tamanho, né? Falar em quantos países a gente prega, quantos idiomas nosso site é traduzido. Então isso vai mostrar para o estudante que realmente as boas novas estão sendo pregadas. É verdade, muito bom. Então dessa forma mostramos esses pontos iniciais aqui nesta lição para o estudante, que é importante nós identificarmos o verdadeiro cristianismo, a verdade dentro da Bíblia contida ali, e também características como o amor e também pregar as boas novas fazem parte dos verdadeiros cristãos. Dessa forma a gente vai estar preparando bem o caminho para continuar a mostrar quem são os verdadeiros cristãos. Agradecemos bastante a participação de todos. Apreciamos muito também, irmão Eliseu, a sua boa condução e a leitura feita pelo irmão Sérgio. Perguntamos no início da nossa reunião, será que seríamos edificados por Jeová, o grande instrutor, nosso grandioso instrutor? Sim, podemos dizer que ao final dessa reunião estamos bem alimentados em sentido espiritual. O que aprendemos? Aprendemos muito sobre a importância de orarmos a Jeová para agradá-lo e não para impressionar outras pessoas. Vimos como as orações são fundamentais para que possamos cumprir bem o nosso ministério, porque há muitos desafios. Na nossa própria força não íamos conseguir realizar isso. Também fomos instruídos a ser específicos nas nossas orações e depois disso ficar observando, atento como Jeová vai nos responder e vai nos surpreender positivamente. E na próxima semana, em nossa reunião Vida e Ministério, o que vamos aprender? Vamos ver como podemos mostrar que damos valor à sabedoria de Jeová, assim como fez a rainha de Sabá. Receberemos também um bom treinamento para o ministério, porque vamos assistir 3 partes sobre a primeira conversa. Também vamos ver como o site jw.org pode nos ajudar a encontrar conselhos práticos para o dia a dia. Muito bom, né? Então vamos nos preparar bem para a próxima semana. Agora teremos algum... Com certeza, nós somos muito bem alimentados por Jeová e estamos felizes. E queremos mostrar nossa gratidão a Jeová cantando um cântico de louvor a Ele. Aqueles que não tiverem impedimento poderão ficar de pé. O cântico designado é o 107, com o tema Jeová, o exemplo perfeito de amor, que é baseado em 1 João 4,19. Depois do cântico, o irmão Fábio Tamanini nos representará na oração final.